Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, quarentona assim, no episódio 2 do meu podcast. Gente, tô tão animado. O meu convidado de hoje, olha, dispensa comentários. Mas eu tenho um textinho aqui pra falar sobre ele. Ele é empresário, ele é influenciador digital, é podcaster, especialista em marketing digital e estratégias de crescimento online.com. Um talento nato para o network. Nordestino, lindo, viajou para a Europa também, meu amor, levando todo esse talento e essa beleza por aí. Eu tô aqui nada mais, nada menos que ele. Eli Dantas. Ei, cheguei. Obrigado pelo convite. Ai, eu tô tão feliz que você conseguiu, assim, um tempinho na sua agenda pra estar aqui comigo. Claro. Eu acho que a comunicação, né, é algo que eu sou apaixonado. Então, trazer a minha voz, trazer um bate-papo gostoso, falar sobre a vida, falar sobre histórias, né, o que eu sempre mais falo e gosto, né? Então, fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente ama é fazer com prazer. Então, aceitei esse convite com louvor. Ai, gente, ele é Miss Simpatia, né? Além de ser belíssimo de perto. Na verdade, eu tô falando. De perto é maravilhoso. Eu tô falando de perto, assim, né? Porque da primeira vez que eu conheci o Eli, né, aqui na agência, eu não tinha dimensão dessa beleza. Mas com tanta luz, não tem como a gente não ver. A bicha é bonita. Ela é belíssima. Uma coisa assim, vou ali. Ai. Ui. Não tem como não enxergar, né? Não tem como não enxergar. E aí enxergar. tem olho claro ainda, gente. Nordestino, né, gente? Ai, gente, vocês sabiam que eu também sou nordestino? Igualzinho o Eli. Né, Você é de Eli? onde mesmo? Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Mas eu sou de uma cidadezinha que você nunca ouviu falar. O nome é Baieux. Essa realmente eu nunca ouvi falar. Ninguém nunca ouviu falar, né? Eu sou de Fortaleza. E a gente que é nordestina, a gente se entende, né? A gente sabe ali. Eu tava no Nordeste agora recente. E toda vez que eu chego no Nordeste, já que a gente começou a falar sobre esse assunto do Nordeste, eu sinto uma intimidade. Eu sinto que eu cheguei como se fosse realmente em casa, o acolhimento. O próprio motorista que foi me pegar, que me ofereceu pra me deixar no hotel, ele simplesmente chegou pra mim e disse assim, eu tô tão feliz, eu queria te levar pro hotel, vou ser papai, vamos comigo. Nossa, imagina a pessoa chegar com essa alegria, essa felicidade que você realmente não encontra em qualquer lugar. A pessoa falar ali como se fosse um parente seu, como Sim. se fosse um íntimo. E o nordestino tem muito isso, Tem, né? A tem. gente tem muito esse tipo de Tem, conexão, tem. que é muito legal. Tem, as pessoas perguntam até pra mim, ué, mas você não tem sotaque? Gente, eu vim pra cá com 2 meses de idade só. Mas a minha energia é nordestina. Não tem como. É o que conta, A né? minha É o que simpatia, conta. a minha comunicação é nordestina É o que e é o que conta. conta. Agora, aproveitando que a gente falou do nosso amado Nordeste, Claro. eu tenho uma curiosidade muito grande, que é a minha primeira pergunta pra você. Eu tenho certeza que todo mundo tem essa curiosidade. Ai, meu Deus. Eu queria saber o que te levou a mergulhar nessa carreira de podcaster, de influencer digital. Qual foi o start, assim, que deu que você falou, vou pra essa área, a comunicação é a minha área. Me conta um pouquinho disso. Nossa, que pergunta maravilhosa. Eu vou começar um pouquinho lá de trás pra gente ter a cronologia do tempo, né? Do momento. E aí, como é que funcionou isso pra mim, né? Eu formei em Química, né? Lá atrás, lá pra 2010, mais ou menos. Química. Sou formado em Química. Tudo a ver. Formado em Química, trabalhei anos em indústria farmacêutica, né? E aí, quando foi mais ou menos ali em 2015, né? Já tinha 5 anos trabalhando nessa parte de indústria química, eu tive uma ideia, né? De vender chocolate. E aí fui pra rua vender chocolate, tive a ideia de empreender, comecei a vender trufa no semáforo lá em Fortaleza, 2016, 2017. Foi um estouro na cidade, eu e uma amiga, linda, loira, olhos verdes também, maravilhosa. Gente, ele tem olho verde. Tem É essa. verdade, né? Tem essa também. Ainda tem essa É história, verdade. né? Ainda tem isso. E não é lente. E não é lente. Não. E aí, fui pra rua vender chocolate, foi um estouro na cidade. O diretor da franquia CNA me chamou pra trabalhar com ele.
e comecei a trabalhar vendendo curso de inglês em abril de 2017. Corta para dezembro de 2017, eu já era o melhor vendedor do país. Ou seja, eu já estava começando a me comunicar, porque com vendas você se comunica Sim. obrigatoriamente. Sim. Você se conecta, você Sim. conhece pessoas, você entende pessoas. Sim. Comecei a me profissionalizar, fazer cursos de PNL, análise comportamental, e me tornar um profissional que entendia ali o comportamento humano e, ao mesmo tempo, sabia vender. Quando foi em 2021, participei de um reality chamado Um Crush no Paraíso, com o Rico Melquiades, que ganhou a Fazenda, com o Ney Lima, o Álvaro Tcharo, a Odete, a Marina Ferrari, que foi a apresentadora, e outras pessoas que fizeram participação. E tive esse estalo da mídia na minha vida. E aí começou a aparecer algumas parcerias, algumas coisas que eu comecei a ficar realmente um pouco mais conhecido, né? Lá em Fortaleza. Começou a surgir isso na minha vida. E aí eu comecei a pensar que isso realmente poderia dar certo. Comecei a ver outros influenciadores. Já existiam grandes outros influenciadores, né? Aí na internet. E disse assim, olha... Eu tenho realmente muita vontade de trabalhar com isso. Eu acho que a comunicação ela já está intrínseca a mim. Sim. E quero fazer isso de forma profissional. Quando foi agora 2 anos atrás, né? Tive essa mudança aqui para São Paulo. Eu decidi numa sexta e vim embora no domingo, que foi o dia do meu aniversário. Só que eu já tinha decidido no mesmo ano que esse ano, né? Tipo assim, o ano que esse ano vai ser de mudança na minha vida. Era mais ou menos junho, julho. Eu tinha falado pro meu mentor de carreira, que eu fiz PNL, etc. Eu falei assim, olha, eu tenho muita vontade. Ele perguntou, o que você tem vontade de fazer, assim, que é um sonho da sua vida e que tem a ver com o seu propósito, com o Eli natural, com o Eli que traz a sua naturalidade, sua comunicação, sua autenticidade. Eu disse assim, olha... Adoraria apresentar um programa, pode ser um podcast, pode ser um programa na TV, pode ser algo que é relacionado à comunicação, que eu acho que seria algo que teria muito fit comigo. E aí vim para São Paulo em outubro, na mesma semana, já conheci o sócio aqui, o Pegs, já vim, já estava montando tudo, já estava trabalhando com comunicação. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, São Paulo realmente acontece muito rápido. Basta você intencionar e querer, mas eu já tinha projetado tudo isso que estamos vivendo aqui agora em junho, antes de eu vir para São Paulo. Já estava escrito e desenhado por mim. E aí cheguei aqui e comecei a fazer. E a internet é isso, né? Você ter essa constância, se conectar, conhecer pessoas, e como a gente trabalha no mundo da mídia, você acaba se conectando com pessoas e vai se profissionalizando. E eu não sou aquela pessoa que simplesmente faz. Eu gosto de fazer com qualidade, eu estudo, eu leio, eu presto atenção, eu assisto os meus vídeos, eu me observo. Então tudo isso vai fazendo com que eu me torne o comunicador que eu sou hoje, o comunicador que eu quero me tornar amanhã, e cada vez mais trazendo pessoas para trazer a sua comunicação, né? Trazer ali o que ela tem de melhor para falar dentro da sua profissão, dentro da sua área, porque todo mundo tem algo bom a falar dentro da sua área. Eu acho que a comunicação ela é para todo mundo, independente do nicho. Sim, e olha, vendo você falar assim, porque, gente, ele articula muito bem as palavras, né? Vocês perceberam? Vendo você falar assim tão bem, tão fluido, de um jeito tão assim, empoderado, tão seguro, não dá nem pra imaginar que você foi um estudante de química, porque a gente vê as pessoas de química, elas são mais introspectas, são mais analíticas, né? Elas não são de se comunicar tanto, mas eu acho que juntou o nordestino fazendo química, né, gente? Tem isso também, porque tem esse negócio também, né? Tem o paulista fazendo química e tem o nordestino fazendo química. Eu acho que se o nordestino fizer uma coisa assim, um monólogo, não vai ser o monólogo. Ele vai acabar colocando todo mundo participando desse monólogo. Esses somos nós, né? Não, mas é verdade. Inclusive, né, assim, tem 2 pontos, né? O Nordeste, tanto a gente tem a ideia, por exemplo, lá no Ceará, as pessoas sabem que o cearense, ele tem a veia para vender e pro humor. São porque eu fui vendedor. São 2 coisas intrínsecas, assim, tipo, do nordestino, né? A gente já nasce com essa veia empreendedora, e o humor realmente porque as pessoas usam o formato de palavra da comunicação
pra trazer esse humor. É tanto que os vendedores de praia, ambulantes da rua, eles trazem uma pegada de humor que é muito gostosa e tem muito aí na internet isso. Então isso é muito legal. A química, eu tinha, obviamente, outros objetivos, outros sonhos. Eu passei no vestibular muito cedo, com 16 anos para muito 17 eu já cedo. estava entrando na Sim. faculdade federal e no estadual. Passei em duas ao mesmo tempo. Gente, foi federal ainda? Aham. Tô passado. Bonito, inteligente e passou na federal. E na Porque tem o, estadual, viu, e na também. estadual, porque tem o inteligente e tem o que passou na federal e estadual. É totalmente Não, diferente totalmente essa inteligência. diferente, é verdade. Não, mas isso é verdade. É verdade. Né? Porque você tem uma outra camada de Sim, estudo, sim. é outra história. Sim, é muito elevado. Não, e você tem que realmente se dedicar pra tudo isso. Mas eu fui me conhecendo durante esses períodos, né? Aí, assim, o mais legal é que muitas coisas aconteceram muito cedo. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, porque, imagina, eu formei, eu tinha 20 e pouquinhos anos, então eu já estagiava desde o começo da faculdade, que era no primeiro semestre que eu tinha 18, né? Nossa. Ou seja, nos primeiros semestres eu já estagiava, já trabalhava em indústria, então eu já trabalhava em chão de fábrica e etc., percebendo como era o universo. E aí eu fui me conhecendo e entendendo que hoje a comunicação, transformar a vida das pessoas através da comunicação, trazer as minhas transformações para poder as outras pessoas também, elas se conhecerem, elas trazerem o seu melhor, é o que eu hoje considero como o meu propósito. Eu acho que traz muito de mim, né, da minha autenticidade. É tanto que muita gente já me perguntou, Eli, eu acho que isso aqui pode estar sendo muito bobo, isso aqui pode não ser legal, mas eu acho que se eu mudar muito a minha essência, eu posso polir ela, mas se eu mudar a essência, eu acredito que eu não vá por um caminho que eu acredito, que é o caminho que eu quero viver, né? Às vezes, uma empresa pode engessar uma pessoa, o próprio público, os hates, né, que eu já sofri muito hate, as pessoas se incomodam com coisas que eu jamais imaginei que seriam incômodo, né? Como Sim. a minha risada, como o meu jeito de falar, com a minha expressão, né? Muita gente diz, Porque você é expansivo, né? Eu sou muito... Como um amigo meu diz, não é que eu sou expansivo, eu sou um carnaval. Eu tem tenho que um amigo ser. que fala exatamente isso. Ele diz assim, Eli, não é que tu é expansivo, é que você vai dominar a história, você é um carnaval completo. E às vezes as outras pessoas, elas são um pouco mais retraídas e tá tudo bem, é o jeito dela. E você é assim, é o seu jeito. E sabe o que é legal, assim, a gente conversando com você? Você passa uma segurança muito grande até no olhar. Até quando você olha, você é muito seguro. E aí eu queria saber se essa segurança toda vem por conta de quando você era mais novo, você sofreu muitos ataques, muito bullying, e você teve que aprender a se proteger muito cedo, ou realmente você foi uma criança, uma adolescente que sempre teve esse apoio familiar forte em casa e de repente os teus pais te prepararam assim para o mundo que te deixou assim tão forte, assim, tão decisivo e sem vergonha de se expandir? Não. A resposta começa com não, porque eu não tive apoio familiar. Inclusive, a minha relação com minha família, ela não é tão boa. Até hoje ela não é tão boa pela minha orientação sexual. Eu tenho uma família extremamente religiosa, como muitos nordestinos. Sim. E muitas pessoas que a gente conhece, né, aí dentro da nossa comunidade LGBTQIAPN+. Isso. Então, eu não tive esse apoio. Eu perdi o meu pai muito cedo, com 7 anos. Fui criado pela minha avó. Minha mãe trabalhava à noite, né, no aeroporto, depois tornou-se enfermeira também, trabalhava também nessa parte de plantões e etc. Então não tinha um tempo conosco, comigo e com minha irmã. Então eu fui criado pela minha avó e perdi minha avó na sequência. Então muito cedo eu tive que fazer o meu próprio destino. Eu tive que ser o protagonista das minhas próprias coisas. Senhor do destino. Senhor do destino. Então eu tive tios, né, que não me apoiaram. Sempre fui muito agredido, verbalmente, fisicamente, inclusive, né? E, assim, a minha relação com eles nunca foi de construção. Eu podia ser astronauta da NASA, eu fui o primeiro da família inteira de 15 primos a passar em faculdade federal. Fui o primeiro da família a passar em concurso militar. Eu fui militar também do Exército, tem isso também. Mentira! Gente, ainda rola uma fantasia sexual por aí, hein? Aguarde que eu vou fazer perguntinhas sobre isso. Tem. Ih, eu quero saber algumas coisas. Tem no meu Instagram, inclusive, se as pessoas quiserem descer aí o rolo de câmera, tem Nervosa. lá. Tem realmente isso. Eu passei no concurso militar também, na época,
por conta da faculdade, porque você pode prestar serviço pro exército enquanto você faz faculdade também. Sim. Então, não interessava o que eu fizesse, eu continuaria sendo o viadinho, a chacota, continuaria sendo o gayzinho da família, que não teria orgulho porque simplesmente eu era gay. Eu, obviamente, não me reconhecia como um homem gay completo porque eu era barrado, eu era reprimido, eu era açoitado, eu era chacoteado, né? Mas eu já entendia que eu gostava de homens. Eu ficava com mulheres, inclusive, na época. Namorei muitas mulheres até os 20 e poucos anos, até a época do quartel. Gostava, inclusive, né? Tinha vontade, mas também gostava de homens e tinha esse interesse por homens. Mas não tive esse apoio familiar. E hoje, eu sou um cara muito seguro porque eu me conheci, eu me autoconheci. Então, tudo que eu faço na minha vida hoje, eu me pergunto primeiro se aquilo ali vai agredir alguém ao meu redor, se aquilo ali vai fazer sentido, se aquilo ali vai realmente ter funcionalidade, se aquilo ali vai ser um bem para a sociedade. Porque eu não tô aqui para realmente apontar a outra pessoa, porque a gente tem erros, né? A gente tem a nossa história, a gente tem a nossa luta. E eu acredito que se a gente se preocupar com a nossa caminhada, você flui muito melhor, porque... Abstrai o que vem de fora, né? Abstrai o que vem de fora. Então eu aprendi, de fato, a usar uma palavra que faz muito sentido. Além da resiliência, você tem que usar a indiferença mesmo. Porque a indiferença para algumas pessoas vai fazer com que você deixe aquilo no passado e faça você fluir para o futuro. Então a minha segurança, ela parte daí. Obviamente das minhas vivências familiares, mas também por entender que se aquilo ali não vai me agregar, deixa aquilo para lá. Flui, vai, segue tua vida. Porque se você se preocupar com aquilo, vai ser um peso que pode te atrapalhar a construir algo sólido do presente pra frente. Ai, que maravilhoso. Você sabe que você falando tudo isso é muito parecido com o que eu penso sobre mim. Mas não é sobre mim que a gente vai falar. A gente vai falar sobre este poderoso. Eu adorei a sua resposta. Eu acho que tem muito a agregar a muitas pessoas que sofrem repressão em casa, né? Que os pais não aceitam, que os pais acham que a homossexualidade é uma doença, é algo muito ruim, é algo muito feio. Esses dias, inclusive, eu tava sentado numa mesa e um rapaz, colega meu, né, você sabe que eu jogo vôlei, né? Sim. Então, um rapaz que joga comigo falou assim, eu não vou falar que eu sou gay pros meus pais, porque eles já têm idade. Aí eu falei, não, tem que falar sim, porque aí, na próxima encarnação, eles já vêm com isso na cabeça, que é algo natural, que é algo lindo, que é algo maravilhoso, e que é algo que acrescenta na vida de muitas pessoas. E aí, eu fiquei meio... Aí depois ele falou assim, será? E aí, dia seguinte, ele mandou uma mensagem pra mim dizendo, contei, e vou te falar uma coisa, melhorou mais ainda a relação. Então, assim, eu acho que às vezes melhora, né? Mas às vezes acontece o que aconteceu com você. Né? E mesmo assim, vocês. Eu tava conversando esses dias hoje, tirando até sarro dentro do carro com meu marido, falando assim: fiz das suas pedras o meu castelo, né? Então você fez de todas essas pedras que atiraram a você o seu castelo e se transformou nesse homem hoje poderoso, seguro, transparente, maravilhoso. Ficaria aqui horas e horas elogiando, gente, porque eu sou fã do Eli. Só encontrei ele 2 vezes, as outras vezes a gente conversa pelo WhatsApp, mas já acompanho todo dia. A gente se acompanha. Agora eu tenho uma perguntinha pra fazer pra você. Ai, Deus. Que é uma perguntinha relacionado ao nosso universo LGBTQIAPN+, né? Nós somos homens cis, né? Nós somos homens aparentemente com a cor da pele clara, né? Você ainda com a cor da pele, eu acho que ainda mais clara que a minha, ou a gente é da mesma cor, bronzeado, né? Sim. Nós somos bronzeados, você é um homem de olho claro, um homem que tem um corpo musculoso, usa barba. Eu também uso barba, mas eu não sou tão homem assim. Mas só que é um negocinho. Mas assim, você tem aquele perfil homão, aquele perfil chamado padrão. Sim. Eli, você acha que existe padrão? Você acha que o padrão é algo que realmente existe? Ou é alguma coisa criada na cabeça dos gays? Porque isso começou no nosso mundo gay. Você acha que é algo criado na cabeça dos gays pra representar algo sexual, algum fetiche? Ou realmente o padrão, ele existe? Eu acredito que o padrão existe, sabe? Tá. O padrão, ele existe desde quando o mundo é mundo. Quando, por exemplo, tem um documentário que eu assisti que foi a criação do marketing, a criação da publicidade, a criação
através da psicanálise de psicólogos da época que criaram durante a Segunda Guerra a forma como você fazia o marketing tudo. E os padrões, eles existem porque as pessoas, elas padronizavam roupas, padronizavam coisas para caber em caixas, para caber em corpos, para caber em partes. E o belo é belo. Isso é inquestionável, né? Eu sei que existem várias formas de a gente pensar, o belo é subjetivo, Sim. mas criou-se um padrão na sociedade em geral que o belo tem que ser magro ou musculoso, ou tem que atingir ali um ponto de performance de olho claro. Ou seja, existe um padrão na cabeça das pessoas, na sociedade em geral, não só no universo LGBTQIAPN+, eu acredito que o belo é aquele formato que traga o formato europeu, por exemplo, né? A gente tem muito essa ideia, principalmente aqui no Brasil, que o belo é esse belo. Eu acredito que o padrão existe, né? Isso é fato, mas eu acredito que a gente tem desconstruído muito esse formato do padrão. Sim, é verdade. Mas o padrão, ele existe. Essa história de ser padrão ou não ser padrão, ela vai muito do gosto de cada pessoa. Mas o padrão, eu acredito que veio através dessa história, né? De encaixar as pessoas em algo extremamente inatingível. Sim. Aquela parte inatingível. Tipo assim, o belo mais belo. O que é um concurso de Miss? É a pessoa mais bela. O que é um concurso de fisiculturismo? É a pessoa mais forte. Então, existe um padrão gerado pela sociedade em geral para cada coisa. Então, o padrão musculoso é o padrão daquela pessoa. O padrão belo é o padrão daquele rosto. Então, foram criados padrões e gerou isso, né, desse termo padrão dentro da comunidade LGBT, que as pessoas musculosas, de olhos claros, bonitas, altas, gostosas, que malham, que treinam, que se cuidam, são padrões. Eu acredito que a gente tem vários padrões, né, na sociedade, dentro da comunidade, inclusive. A gente tem muito mais siglas hoje em dia, né? Sim. Porque a psicologia foi avançando, Sim. foi entendendo o estudo do que a gente faz hoje, de como a gente se relaciona. Então, os padrões, eles têm sido desconstruídos. Mas, como nós somos uma sociedade que não aceita simplesmente entrar em caixinhas, né? Ou a gente quer colocar as outras pessoas em caixinhas, a gente quer definir que fulano é nesse formato, fulano é em tal formato. Mas às vezes nem a pessoa se entende como aquilo. Que é nomenclaturas, né? Nem ela se entende como aquilo, né? Tipo assim, eu não me vejo assim, eu me vejo de outra forma. Porque tem caras musculosos que são afeminados. Sim, muitos. E não entram nesse padrão do homem cis hétero, né, que é forte, etc. E tá tudo bem. E é isso mesmo, as pessoas têm que ser como elas são, é o jeito delas. Isso traz a verdade, isso traz a autenticidade, que é o que eu mais penso. Mas, de fato, eu acredito que existe realmente um padrão que a gente criou e que esse padrão é o padrão do belo, né? E esse belo, ele é subjetivo para cada pessoa. Eu acho que a gente não pode também tirar a subjetividade das coisas. Sim. Porque se você tira a subjetividade, você vai estar dizendo que uma coisa que é um fato, a pessoa é bela, você pode até não gostar dela, mas o belo é belo. O belo é belo, é verdade. Agora, eu perguntei isso pra você, porque eu vejo que muitas pessoas que não pertencem a esse determinado padrão, elas sofrem muito. Muitas sofrem sozinhas e muitas sofrem ataques dos padrões. Então, assim, pra você, que é um homem bonito, que é um homem que, com certeza, muitos outros homens dão em cima, até mesmo mulheres, né? Sim. No Nordeste, principalmente, quando você vai, que é um lugar quente, né? Um lugar Caliente, extremamente, né? Que tem essa coisa. A gente chega lá, já tem aquele... Já tem um A gente borogodó, já sente né? diferente, né? A gente fala, ui, hoje vai ter. A gente já chega assim no Nordeste. Visto, ou você já participou alguma vez de alguma situação de alguém padrão, se desfazendo de alguém que não é padrão, e você de repente interviu, ou de repente você ficou assim, assim, passado com a situação, e começou até a achar que de repente você, sei lá, não gostei disso, será que eu acabo passando essa mesma imagem para uma pessoa que não é padrão? Você já teve esse tipo de sentimento? Olha, como eu trabalho com diversidade, né, de conteúdo, de pessoas,
eu tenho uma cabeça, né, que é muito mais open, né, muito mais aberta pra acreditar que as pessoas, elas não fazem esse tipo de coisa, né? Ou que as pessoas, elas são livres e elas podem ser do jeito que elas querem. Eu já passei, obviamente, por situações que as pessoas falam, fulano é de tal jeito, fulano tá muito assim, fulano é muito afeminado, fulano é muito espalhafatoso, ou fulano tem um jeito, ou se veste de uma forma muito... Aham. Mas cada pessoa é cada pessoa, né? Assim, eu acho que a gente vai aprendendo, né? Como eu entendo que nem todo mundo tem acesso a todos os tipos de perfis. Nem todo mundo tem acesso a todo tipo de perfil, mas a gente é obrigado a respeitar. É o primeiro, de onde eu parto, né? Eu acho que a gente tem que respeitar cada pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela se comporta, do jeito que ela se veste, do jeito que ela se expressa, né? E eu, né, como um bom, né, convivente com as pessoas, eu acredito que isso não passaria próximo de mim. Assim, eu já vi algumas situações que eu digo, olha, a pessoa é como ela é e tá tudo certo. E ela tem que se expressar do jeito dela. Se ela se sente bem com a calcinha dentro do rabo dela e sair com essa calcinha pra mostrar o rabo dela, tá tudo certo. Ela não precisa ser como eu sou. Eu sou como eu me reconheço e como eu me vejo. Sim. E ela é como ela se vê. Então, Maravilhoso, cada um... né, gente? Então... As afeminadas tão, ó. Ai, vou casar com padrão! Vai sim, porque eu sou casada com padrão, viu, gente? Meu marido é padrão. Macho pra cacete. Eu chego em casa e ele fala pros meus cachorros, a mamãe chegou. Eu não acredito. O meu marido fala, mamãe chegou, tá? Então continua assim. Eu não acredito, é sério. É sério, ele fala, mamãe chegou. Ele não consegue não Gente, me eu não chamar de acredito. marido. Ele fala, meu esposo, porque a vontade é de colocar o A. Esposa. E eu não sou padrão, gente. Eu sou garotérrima. Não, e é isso. E eu acho assim que... Cara, não muda, sabe, o que a gente é. Pra mim, o que vale hoje é a essência da pessoa. Quando você passa a pensar na qualidade do que a pessoa pode te oferecer, né? E quando você passa a conhecer as pessoas de verdade, a se conectar, Sim. a olhar no olho. Sim, sim. Eu aprendi a olhar no olho das Sim. pessoas e me conectar. Não importa se é uma vez ou se são 10 anos. Se você olha no olho da pessoa e você se conecta com ela de verdade, você vai passar sua verdade pra ela e isso é inquestionável. É verdade. É muito verdade. Bom. Ai, gente, eu tô assim, sem palavras. Graças a Deus que eu sou casada e amo meu marido, porque eu já ia sair daqui apaixonada. Total. Não, se eu não saísse daqui grávida já. Já ia sair daqui com filhos. Já. Não, porque a gente que é nordestino, a gente é fértil, meu amor. A fertilidade, ela escorre pelos dedos do pé. Não é verdade? É verdade. Tu já viu alguma nordestina ou algum nordestino que seja Não, infértil? 15 filhos, Não amor. tem, A não maioria tem, 15 amor. Não filhos. tem. A fertilidade está lá. Gente, mas baseado nessa história maravilhosa que você acabou de falar, porque assim, é interessante a gente tocar nesse ponto, porque por você ser um homem considerado padrão, você convive muito com outros homens padrões, então você acaba atraindo também outros homens padrões. Sim. E você tendo essa cabeça de que cada um é cada um, que a diversidade existe, né, que a gente tem que respeitar o jeito que a pessoa se reconhece, isso traz, assim, um pouco de esperança até pra mim, né, e pra outros gays que sempre condenam o padrão, de que tem pessoas ali no meio da comunidade padrão que fala sobre o amor, que fala sobre a diferença, que gosta de outras pessoas, outros corpos que não são iguais ao dele. Por exemplo, eu sou considerado um gay afeminado, né, porque eu uso algumas roupas femininas e eu malho na academia, mas não pra ficar grandão, mas sou casado com um homem mega musculoso, de barba também, super masculino, e que gostou de mim desse jeito. Sim. Né? Ele me conheceu desse jeito. E outros homens que ele até convive, conversa, e nunca criticaram ele. Né? Nunca criticaram, você casou com um viadinho, casou com um afeminado, mas porque ele sempre teve essa mesma cabeça que você tem, de gostar das pessoas e olhar no olho, né? E entender quem ela é, o porquê que ela tá assim, o porquê que ela se sente assim. Sim. Eu acho que isso é dissimar no meio das Exatamente. pessoas, padrões, o amor, né? A cumplicidade, né? Mostrar que todo mundo é igual e pode se amar. Sim. Como eu te falei, né? Assim, criou-se essa história do padrão, né? Essa cultura do padrão na sociedade em geral,
Mas, principalmente dentro da comunidade, eu acredito que a gente tem que cada vez mais se abraçar. Eu acho que a gente tem que se conhecer, entender as diferenças. Nós já somos diferentes dentro de uma sociedade muito múltipla, muito grande, muito diversa, né? Diferente que eu digo de orientação sexual mesmo, Sim. né? Que a gente já é apontado, a gente já é chacoteado, a gente já é rechaçado aí na sociedade. Então, cada vez mais, eu acredito que a gente precisa se unir. Então, quando a gente fala que existe um padrão dentro de uma comunidade, que já é uma comunidade pequena, a gente está fazendo algo exclusório, né? É. Então, pode existir dentro da sua subjetividade que aquilo ali é um padrão de desejo para você, Sim. mas não que isso seja um padrão geral. É. Se a gente pensar nesse formato, é o meu padrão de desejo. É. Eu não posso obrigar que a outra pessoa sinta o mesmo desejo que eu. É verdade. Mas o padrão social, eu não posso dizer que isso exista. Eu preciso falar que é um padrão do meu desejo. O meu desejo de padrão são homens isso e aquilo. O seu padrão de desejo é isso e aquilo. O padrão de desejo do fulano é esse. Mas o padrão geral das pessoas dentro da comunidade não pode ser falado dessa forma, porque senão a gente vai entrar num espaço onde a gente divide guetos dentro de uma comunidade que já é toda bombardeada de ataques. Uma comunidade que briga entre si o tempo inteiro porque não consegue chegar num ponto em comum de diálogo, e aí a gente não vai estar caminhando para a desconstrução do pensamento. A gente vai estar caminhando para algo que vai ser a separação de pessoas que deveriam se unir para lutar por um propósito bem maior. Fica muito certo e o errado, né? Exatamente. É certo ser padrão e é errado não ser. Exatamente. Né? Que nem a gente às vezes escuta em algumas rodinhas, né? Acho que nas academias que a gente frequenta, a gente escuta muito claro. isso. Eu escuto muito isso, né? Então, fulano é assim, então tá errado. Não, nada está errado. A gente Exatamente. é livre, né? A gente vive num mundo, num planeta onde a gente é livre e a gente pode ser do jeito que a gente quer. Né? Eu tô tão livre que hoje, inclusive, eu vim de regata. Primeira vez que eu estou indo num programa de regata. Eu nunca fiz. Mesmo? De regata. Ih, gente, de propósito. Ele falou assim, eu vou entrevistar um padrão, então eu vou colocar esse padrão pra ir de regata, pra poder dar audiência. Mostrar pra nós corpo, né, meu amor? Né? Bota esse corpo pra jogo. Bota esse corpo pra jogo. Não, brincadeira. Ai, meu Deus, corta, louca. Não, mostra essa peste. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser livre mesmo, Sim. né? Eu acho que a liberdade, ela tem que ir até onde a do outro começa. É verdade. Né? Eu não posso ultrapassar ali a liberdade de chegar e invadir a vida da outra pessoa e desrespeitar e fazer com que ela se sinta mal. Porque aí eu acho que você já tá indo além do que você precisa oferecer pra outra pessoa, né? Você não precisa oferecer algo que você não quer pra ela. Fique na sua. Já vai pra maldade, né? Vai pro estágio da maldade. Fique na sua barreira, no seu limite. O nosso limite, ele tem que ir até aí, até o respeito da outra pessoa, até a liberdade que eu tenho com ela, porque aí a gente vai conseguir construir uma sociedade muito mais homogênea, pessoas que pensam em um futuro maior, em algo de construção maior, e não bobagem, porque a gente vai estar se preocupando com um relacionamento de pessoas que estão se degladiando. E não é isso que a gente quer. Não, e com comportamento alheio, né? O que você tem a ver com isso? Deixa a pessoa lá, né? Que não faz sentido. Agora a gente falou bastante essa coisa de respeito, você fala muito dessa coisa de respeito, é muito interessante você mostrar pro meu público e pro seu público o jeito que realmente você pensa, né? Que é um jeito muito fofo, é um jeito, assim, amoroso, né? E é um jeito respeitoso com o próximo. Você, por ser um homem nordestino, aqui em São Paulo, desde que você chegou, você sofreu xenofobia alguma vez? E se sofreu, conta pra gente algum caso, pra gente poder entender que homem bonito também sofre xenofobia, independente da aparência? Bom, não sofri. Homem bonito, independente da aparência, vai ser difícil de sofrer, porque realmente as pessoas têm a ideia do padrão na cabeça delas. Mas eu faço questão e eu exalto muito o Nordeste, inclusive nos meus vídeos, inclusive nas minhas falas, inclusive aqui com você, eu falei já. Eu faço questão de dizer que eu sou nordestino, sou cearense, nascido no Ceará. Apesar de minha família ter várias raízes, mas eu sou cearense. E exalto muito isso, volto lá,
tenho algumas empresas parceiras que eu vou lá ainda, faço trabalhos lá. E o Ceará é uma terra incrível, linda, maravilhosa. E muitas pessoas, elas falam que elas não acreditam que eu sou cearense, na verdade. Elas falam, não, você não parece cearense. Mas a aparência... É, por conta da aparência. Então, este ponto me incomoda porque eu digo assim, mas por que eu deveria... Qual é a aparência, do cearense? Qual é a aparência? Tem gente bonita, tem gente feia, tem gente de diferentes formatos em qualquer lugar do Brasil. Então, você não pode dizer que a pessoa é ou não é de um lugar, porque ela é do jeito que você imaginou, no padrão que você imaginou. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas não conseguem acreditar que eu seja cearense por conta da minha aparência. Sim. E eu faço questão de reafirmar. Ah, mas você não tem o sotaque, mas você não parece cearense. Eu digo assim, eu sou e tenho convicção que eu sou cearense. Eu posso não ter o sotaque que você acredita que você escutou lá, mas eu sou cearense com toda convicção e com muito amor a minha terra, as minhas origens, foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi muita coisa, foi onde eu convivi. Então, eu tenho muito orgulho de ser cearense e ser da minha terra, que traz muita história, traz autenticidade, traz cultura, traz identidade, traz muita gente que batalhou ali para estar na sociedade, para construir uma vida. E eu acho que é isso. Assim, não quero simplesmente dizer que... eu tô em São Paulo, eu sou de São Paulo. Eu tô aqui, eu sou do Jardim, sou da Avenida Paulista. Eu estou aqui porque eu vim à procura de um propósito maior. Eu vim trabalhar, eu vim me conectar, eu vim fazer coisas que lá realmente eu não conseguiria, neste momento, ser proporcionado. Mas eu continuo sendo cearense, eu continuo tendo orgulho e muita felicidade de ser nordestino e do Ceará. Que lindo, né, gente? E você sabe que essa coisa de não parecer nordestino, eu tava conversando também com meu marido, porque meu marido é filho de nordestina, né? Ele é paulista, filho de nordestina e o pai é do Paraná. A gente estava conversando que as pessoas falam que você não parece cearense porque associa muito a xenofobia que o nordestino sofreu. A falta de acesso para ele poder, de repente, ter uma pele igual à sua, ter uma profissão igual à sua, estudar como você estudou. Então, os nordestinos que sofreram muita xenofobia, né, há muito lá atrás, eles realmente tinham uma aparência, não tinham uma aparência que é considerada padrão, tá, gente? Por conta de falta de acesso mesmo. Porque eu estava falando pro meu marido, depois da raça preta, a raça mais escravizada foi a nordestina. Pelo simples fato do sotaque ser diferente do sotaque que era considerado o sotaque europeu, né, o sotaque de português, né? E eles sempre associavam o quê? O nordestino, a mulher era empregada doméstica e o homem era porteiro. Então, quando eles veem um nordestino executivo, um nordestino milionário, um nordestino como Carlinhos Maia, por exemplo, sim, poderosíssimo, né? Eles acham assim, nossa, como ele chegou aí? Tendo acessos, né? Acessos que hoje todo mundo tem. Se eles tivessem tido naquela época que estavam escravizando eles, talvez não teria essa frase. Ai, claro, você não parece nordestino, exatamente, né? Você não acha que tem muito a ver com isso? Não, tem muito a ver, né? Assim, a gente sabe que, obviamente, muitos nordestinos vieram para São Paulo. São Paulo só é construído, inclusive, porque existiu o Nordeste, amor. Porque se não existisse o Nordeste, não existia São Paulo. Exato. São Paulo foi construído por nordestinos, em sua grande maioria, e realmente é isso, né? A questão do acesso. Quando a gente fala de acesso, a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de saúde, de segurança, a gente tem que falar dos acessos básicos. Porque se as pessoas têm acesso básico, ela vai conseguir construir a vida. Ela vai conseguir ter acesso à faculdade, ao conhecimento. Porque o conhecimento ele é libertador e, ao mesmo tempo, ele vai te fazer chegar a cargos bons, a empresas, vai fazer com que você tenha acesso ao exterior, porque aí você aprende outro idioma, você consegue ter acesso. Então, eu acredito que a questão do acesso e a questão da educação, ela é primordial para que isso aconteça, né? E, obviamente, hoje a gente tem as mídias, né, que não exige necessariamente que você estude para entrar na mídia, mas quando você entra, você tem que estudar, sim, né? Você pode começar apenas com o celular que você tem na sua mão, mas a partir do momento que você começa a profissionalizar isso, você tem que estudar, porque sim, não é simplesmente fazer, você tem que fazer e entender como isso funciona, que é um acesso
facetado aí, que a gente tem aí para poder atingir o mundo inteiro, que eu considero as mídias hoje o maior poder que a gente tem aí dentro do que a gente pode acessar. Então eu acho que o acesso ele é realmente a maior forma de você conseguir transformar esse tipo de pensamento dessas pessoas. Legal. Agora eu vou entrar um pouquinho na intimidade dele, gente. Porque esse homem que fala desse jeito bonito, que tem toda essa energia e essa força, esse homem tem que ter um coração aí dentro que bate forte, né? Eita! E eu quero fazer uma perguntinha pra ele, pra vocês aí em casa que de repente já estão interessados em tudo isso aqui, já se preparar e já saber o que falar com ele quando encontrar ele na rua. Ai, Eli, Deus. me fala uma coisa. Você é um homem que pensa em casar? É um homem que pensa, de repente, em ter filhos? Que seja filhos humanos ou filhos cachorrinhos? Que pensa em construir uma história do lado de alguém? Você é esse tipo de homem? E se não for, também tudo bem? Explica pra gente como você se vê nessa área romântica. Você pensa nisso? Olha, isso é legal porque as pessoas me veem sempre trabalhando, me conectando, eu faço várias coisas relacionadas ao meu dia a dia, à minha vida pessoal, de mim para mim mesmo e para com o meu trabalho e os meus relacionamentos com amigos em geral. Eu nunca falei ao público sobre a minha intimidade, isso é uma pergunta realmente capciosa. De nordestino pra nordestino, meu amor! É uma pergunta realmente capciosa, mas eu não tenho problema nenhum em falar. Eu já fui casado durante 2 anos, lá em Fortaleza, né? Tive um namorado, moramos juntos, né? Fui casado durante 2 anos. E assim, eu acho que eu me autoconheci tanto, eu me deixei tão seguro, me deixei tão, como é que eu posso dizer, tão mergulhado em mim mesmo, que eu não tenho tido muitos relacionamentos. Tá. Os meus relacionamentos, eles foram muito pontuais. Tá. Eu tive basicamente 3 relacionamentos, esse de 2 anos que foi o mais longo e 2 mais curtinhos de meses ali, de pessoas que passaram pela minha vida durante todo esse período. Com homens, tá? Com mulheres eu já namorei 2 vezes também, isso na adolescência e ali no começo da vida adulta. Então, basicamente eu tive 5 relacionamentos, 4 não muito longos e esse que foram de 2 anos, que de fato eu fui casado, né? Tive uma convivência, morei junto com a pessoa. Então eu penso sim, né, em construir uma relação, né? Não tenho essa ideia dos filhos ainda, pode ser que surja durante o período, né, que a gente esteja junto, pode ser um desejo em conjunto, pode nascer isso, né, Sim. através de uma semente que possa ser plantada, mas com relação ao meu coração, hoje eu tô livre, totalmente solteiro, né, sou solteiro, tenho conhecido algumas pessoas aí, mas eu sou um cara que me conecta muito com o momento, com o agora. Sim. Eu tenho muito essa ideia do agora, do momento. Então, eu não fico projetando ideias, né? Eu não fico com essa ansiedade que se diz de ter que ter a minha felicidade projetada em uma relação. Ah, eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero namorar, Eu né? conheço várias pessoas, Ah, eu eu tenho também. vários amigos que dizem, eu preciso de um namorado, eu preciso disso. E muitos deles eu digo assim, você não precisa. Você precisa focar em você. Quando uma pessoa aparecer na sua vida, você vai estar completo para doar o que você tem para ela. Exatamente. Então, de tanto eu me conhecer e pensar nesse formato de conexão com as pessoas, eu crio vínculos muito fortes. Eu tenho amizades, eu tenho vínculos com pessoas, mesmo que tenha sido pouco tempo, muito intenso, muito forte. Eu sou um cara que é muito intenso nas minhas relações, independente de qual seja a relação, familiar. Que signo que você é? Libra com Leão. Gente, por isso que eu gosto muito de você. Porque escorpião admira muito o libriano. Ah, é? Então, assim, a gente tem uma admiração por pessoas de Libra que é impressionante. Nossa, e que tem a ver legal. com esse equilíbrio que você acaba de mostrar aqui pra nós. Exatamente. Então, assim, a única coisa que eu não tenho de Libra que falam é a parte da dúvida. Eu não sou nada duvidoso. Ah, falam isso de Libra? Falam que Libra Nossa, eu tem não essa sabia. parte de indecisão, né? Dizem que tem indecisão, mas eu sou Por muito conta da objetivo. balancinha ali. Mas eu sou muito objetivo em muitas coisas na minha Gente, vida. mas que coisa, porque a balança é pra pesar, gente, não é pra decidir. Exatamente, mas dizem isso nos signos, né? mesmo? Os astrólogos falam um pouco sobre isso. Mas voltando um pouco pro que a gente estava falando da parte do relacionamento, eu estou aberto a conhecer novas pessoas, né? Eu sou um cara que
gosta, de fato, de fazer a conexão acontecer de uma forma pura, verdadeira, eu acredito que se a pessoa me trouxer a verdade dela, né, se ela for sincera comigo e ela for leal, né, eu acredito que eu esteja disposto a conhecer um pouco mais, a entrar e mergulhar um pouco mais em algum tipo de relação. Eu não quero colocar nenhum status, eu não quero dizer que eu quero namorar, que eu quero casar, que eu quero noivar. Eu quero viver o momento, como eu falei, eu sou um cara que aprecia de fato o momento, que mergulha no momento, e se aquele momento ele partir para um próximo, eu vou entender naquilo ali. Porque se eu ficar conjecturando sempre uma relação projetada, pode ser que a minha expectativa ela seja extremamente falha. Então esse treino que eu fiz no meu cérebro e inteligência emocional que eu trouxe para essa parte emocional de gostar de alguém, fez com que eu me blindasse de algumas coisas que realmente não iam valer a pena para minha vida, e eu prefiro estar solteiro, estar sozinho, focar nos meus objetivos, focar nos meus projetos, no meu propósito, do que ter alguém que não vai valer a pena ali, que vai ser uma pedra que não vai construir um castelo e sim vai fazer eu topar e cair. Então eu prefiro seguir sozinho e, obviamente, não estar fechado para pessoas chegarem e a gente, obviamente, se conhecer, ter um momento. Eu ganhei, inclusive, um anel esses dias de uma pessoa que vivia um momento muito especial, mas não significa que eu esteja me relacionando, casado. A pessoa mora em outro país, inclusive, mora na Argentina. Outro país? Mora na Argentina. Aí 2h30 daqui, gente. É verdade. Se bem que o Nordeste é mais longe, né? Então, menino, um aviãozinho, ó, linda. 3h30. E assim, e como eu falei, né? Eu vivi um momento. Esse anel foi de uma pessoa muito especial. Lindo que anel. me deu. Realmente, ele tinha colocado neste dedo. Só que aí eu mudei pra esse, pra quando a pessoa perguntar, eu vou fazer assim, Eita. ó. Aqui. Ó, é isso aqui, viu? Adoro, gente, adoro. Já traz um monte da história, né? Então, assim, eu gosto de viver intensamente os momentos pra poder eu não me arrepender de dizer, eu não me doei pra aquilo, eu não me permiti. Então, eu estou permissivo, né? Eu estou sendo uma pessoa que vai me permitir a viver o momento e o relacionamento, mas que não vai mergulhar como se fosse a primeira paixão da vida. Eu acho que eu não sinto mais essa avalanche de coisas. Eu entro um pouco mais racional pra ser aquela paixão de doses homeopáticas. Sim. Pra não simplesmente entrar como um bobo e às vezes não valer a pena. Eu acho que eu tô num momento da vida de construção, então eu quero alguém que venha pra agregar, a uma pessoa que seja realmente uma pessoa que vá trazer uma soma, e não simplesmente que vá ali estar simplesmente, eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu quero que você siga isso, eu quero mudar o meu jeito. E o meu jeito, ele é muito imponente, ele é muito autêntico, né? As pessoas falam muito isso, então muita gente recua, naturalmente. Dá uma assustada. Dá uma assustada, mas eu até prefiro. Porque te protege, eu até né? prefiro, não só porque me protege, mas porque a pessoa ela vai ter que trabalhar muita cabeça pra poder me engolir, não me engolir de me aturar no sentido, porque me aturar também faz parte do relacionamento. Faz parte do relacionamento. Da convivência, né? Mas me engolir no sentido de amadurecer a ideia de que ela tá com um cara que é desse formato, que é nessa proporção e que é nessa potência. Gente, todo esse pensamento é assim, terapia quantas vezes por semana? É seu mesmo? É um pensamento seu, construído dentro de você? Eu nunca fiz terapia. Muita gente acha que eu faço muita terapia, mas os meus melhores amigos, um dos meus melhores amigos é um dos maiores psicólogos do Rio de Janeiro e sexólogos. Que legal. Um dos meus melhores amigos aqui, esse psicólogo é o Joaquim de Castro, né? E o Vitor Vicenzo, que é um psiquiatra também aqui, que é um outro dos meus melhores amigos, que eu tenho muita conexão. Então são dois caras, imagina, um psicólogo e um psiquiatra no seu ouvido, que tem 10 anos a mais que eu, que são quarentonas, inclusive. Que tudo! E você com todo o entendimento, né? A interpretação do texto boa. Exatamente. Tem eles, tem a minha vivência, obviamente. Tem também, eu já fiz muita imersão de autoconhecimento. Então, eu procuro fazer essas imersões, eu procuro fazer coisas voltadas para análise comportamental, aplicada à psicologia. Então eu busco, tá? Legal. Não é uma coisa simplesmente assim, porque a terapia, ela é um caminho de uma pessoa direcional que você tem que buscar. Eu já busco sozinho. Entendi. Entendeu?
Óbvio, todo mundo precisa um pouquinho de terapia, né? Não estou eximando isso. Sim. Inclusive, a gente falou nesse assunto, eu mesmo pedi 10 sessões de terapia esses dias pra me conhecer mais ainda. Porque a gente pode melhorar em vários aspectos. Não significa que eu tenho que procurar a terapia porque eu estou me sentindo ruim. Não. Mas que eu posso procurar a terapia pra melhorar quem eu já sou ainda. Muito bom, gente. Que entrevista gostosa, né? Eu tava falando pra ele e falei até pra você, é muito fácil conversar com você. Porque por você ser muito transparente, a gente não fica meio que, se eu perguntar isso, ele vai desviar disso. Se eu perguntar aquilo, ele não vai. Então, assim, é muito fácil. Que bom. Mais uma das coisas também que eu queria saber, que você já me falou, a gente já conheceu o Eli profissional, já conheceu o Eli padrão, já conheceu o Eli romântico, né? O Eli romântico, que ele pensa... Gente, não é difícil conquistar não, hein? Não é tão difícil não. Não, e eu nem quero que seja. Eu vou até te interromper falando isso, porque assim... as pessoas querem dizer assim, mas fulano é muito difícil, fulano é inacessível, né? Fulano... Gente, eu tô longe de querer ser uma pessoa difícil, porque eu não quero que o tipo de relação que eu quero criar com as pessoas seja difícil. Eu quero que as coisas sejam fáceis mesmo. A dificuldade já é no trabalho, já é na vida, já é no que a gente tem que conviver, no que a gente tem que enfrentar. O relacionamento, eu quero que flua, eu quero que seja fácil. As minhas amizades, as relações que eu tenho interpessoais, eu quero que seja fácil. E se eu for dificultar isso, eu vou ter mais um peso na minha vida para enfrentar? Vamos pensar dessa forma? Para que eu vou ser difícil? Se me interessar, não, é agora. Eu quero fácil para poder a gente viver o momento. Não sei, amanhã pode não existir mais. Amanhã a pessoa pode não existir mais. Exatamente. E você não aproveitou o momento. Então, eu quero que realmente tenha essa facilidade. E o fácil não significa dizer que você vai ficar com todo mundo ou que você vai ser acessível para todo mundo ao mesmo tempo que vai... cheguei, vou pegar ele. Não é isso. É fácil de você lidar com a situação e você deixar fluir o que você está se propondo a viver. Isso eu quero que seja fácil. Agora, gente, tá terminando já. Eu não quero que acabe. Mas eu preciso fazer essa pergunta, assim, que eu vou começar a fazer, inclusive, para todos os meus convidados. Eu sei que os nossos planos, né, para o futuro são coisas muito pessoais nossas, são coisas que, de repente, já não é bom a gente contar, porque a gente tem aquele pensamento, se eu contar não vai dar certo. Mas, assim, você consegue contar pra gente o que você pensa do futuro? Você com esse pensamento, você com essa postura, você com essa energia... Como você se vê lá na frente e juntamente um plano assim que você tem pro futuro? Perfeito. Conta pra gente. Eu não tenho medo de falar. Inclusive, eu tenho algumas coisas voltadas para energia universal, né? Assim, espiritualidade. Então, eu acredito que quanto mais a gente fala, mais a gente está colocando o universo para ouvir. Então, eu não tenho medo de falar das coisas que vêm para o futuro. Óbvio, tem estratégias e assuntos que são particulares e aí a gente não tem que falar porque senão isso vira uma bagunça. Mas o que você deseja, o que você quer, você tem que vibrar todos os dias. Não é simplesmente falei, estou vibrando para que isso aconteça. E eu tenho um propósito muito bem definido na minha cabeça, né? Eu quero ser um dos maiores comunicadores do país. Isso já está definido na minha cabeça, né? Eu quero entrevistar pessoas realmente influentes, que tragam transformação para a vida das pessoas. Isso é algo que já está muito definido dentro do meu propósito. Utilizar a minha comunicação tanto para ajudar a transformar a vida das outras pessoas, quanto para trazer informação, quanto para trazer conhecimento. Então eu quero ser um dos maiores comunicadores desse país. Isso já está bem definido e eu estou trabalhando muito para isso, eu estudo muito para isso e quero fazer com que as pessoas ao meu redor, que também trabalham com isso, para quem não sabe, existe uma hub de produção de conteúdo, de podcast, que inclusive o Wendel está aqui fazendo aqui agora, maravilhosa, que a gente constrói muito conteúdo, posicionamento, né? Coisas muito legais que trazem histórias de transformação, que trazem a história das pessoas. E as pessoas, elas conseguem trazer a liberdade de ser quem elas são,
trazendo a comunicação delas. Então eu quero ser esse vetor de sucesso e esse vetor de futuro para todas as pessoas que estejam ao meu redor. Eu faço questão de investir o meu tempo e a minha dedicação para que todo mundo que esteja ao meu redor também tenha sucesso dentro disso, porque eu acredito que faz parte do meu propósito. Então, para o começo desse futuro que você perguntou, eu acredito que esse é o futuro mais próximo e mais palpável que eu quero que aconteça, que eu quero que exista, né? E, obviamente, quero ter realizações profissionais, quero dar uma casa nova para minha mãe, né? Que ela tem muito um desejo de ter uma casa nova e fazer coisas com minha sobrinha, que tem 2 aninhos de idade. Tenho vontade de levar ela na Disney quando ela estiver ali próximo dos 10 anos, né? Que ela vai aproveitar bastante, que ela já gosta muito dessa história do Mickey, da Minnie. Então tem, obviamente, sonhos pessoais, né? Familiares que eu quero. Quero passar também alguns momentos fora do país para poder melhorar mais ainda o meu inglês, melhorar o meu espanhol. Então tem várias realizações pessoais, mas a profissional específica, direcionada, objetivamente falando, seria essa, né? Com que o meu podcast, ele seja realmente um dos maiores podcasts do país, ou que eu seja convidado também para apresentar um programa em conjunto aí em alguma TV, quem sabe, né? Eu já fui dar entrevista em algumas TVs, mas que o primeiro objetivo a ser seguido, a ter sucesso, é que a minha comunicação ela chegue nas pessoas, eu seja um dos maiores comunicadores do país e transforme vidas. Porque se eu não utilizar a minha comunicação para trazer alegria, para transformar, para fazer com que as pessoas elas me admirem não só porque eu seja esse cara que a gente conversou aqui agora, mas também porque transformou a vida de outras pessoas, para mim não vai valer a pena, porque eu vou estar sendo somente uma pessoa que vai estar lá falando e vai ser bobagem. Eu não quero isso, eu quero transformar a comunidade LGBTQIAPN+, eu quero transformar a cabeça das pessoas a pensarem de uma forma diferente para determinados assuntos e fazer com que o meu conhecimento, o que eu estudo, o que eu trago no dia a dia, ele de fato, ele seja ali um estopim na vida da pessoa para que ela acenda uma luz. Eu fiz isso porque você me ajudou, eu fiz isso porque você me incentivou. Essa semana tem uma médica psicanalista que começou a gravar aqui, ela disse assim, olha, acabei de escrever um livro porque você me incentivou junto com um outro profissional daqui, coloquei meu e-book para funcionar, o podcast dela começou a funcionar, então assim, eu quero ser esse vetor de transformação na vida das pessoas, que para mim isso faz muito sentido. Gente, eu não esperava a resposta melhor. E você sabe que é muito engraçado, que eu tinha certeza que você ia falar e responder que o que você pensa do futuro é que você seja um grande comunicador, porque isso realmente, assim, parece que eu consegui assistir visualizar tudo. Impressionante. Que bom. Eu queria muito agradecer a tua presença aqui, sabe? É tão fácil falar com você, é tão fácil se relacionar com você. E assim, eu queria te agradecer todas as vezes que eu mando mensagem pra você, você me responde na hora. Gente, se eu mandar mensagem pra ele meia-noite, ele responde. Então, assim, eu sou muito grato, eu me sinto muito... Viu? É verdade. É verdade. Eu vou te dizer por que eu faço isso também, né? Eu aprendi que se a gente fizer as coisas agora, eu consigo chegar no meu objetivo muito mais rápido. Sim. Se eu deixar a palavra depois fazer parte da minha vida, eu vou deixar os meus objetivos para depois. E eu não quero meus objetivos depois. Eu quero meus objetivos quando? Hoje, agora. Eu penso igual. Gente, Eli Dantas. Obrigado! Eu amei! Obrigado!